Estamos juntos nessa manhã de segunda-feira, hoje dia 10 de fevereiro, dia do atleta profissional. E nós parabenizamos a todos os profissionais que exercem algum tipo de modalidade no atletismo. Existem os atletas de Cristo que exercem a sua profissão e também passam a desenvolver um ministério nessa área esportiva. Parabenizamos, portanto, a todos os atletas de Cristo. Logo mais, o reverendo Hernandes Dias Lopes estará trazendo uma palavra muito importante sobre dedicação aos filhos. E ainda ouviremos, logo mais, o presbítero Sidney trazendo a continuidade da palavra que foi ministrada desde a última sexta-feira. Antes, desejamos fazer uma oração por você nesse início de dia, começo de semana que Deus está nos concedendo. Curve a sua fronte e rendamos graças a Deus por Ele estar nos acrescentando mais um dia de existência. Obrigado, ó Pai, por este dia que o Senhor está nos concedendo a oportunidade, o privilégio, outra vez, de estarmos levando a Tua palavra a cada internauta e telespectadores que estão ligados conosco. Obrigado pela noite, pelo repouso, pelo pão nosso de cada dia. Te agradecemos por este início de semana que o Senhor está nos concedendo. Que nessa manhã Tu fales ao coração de cada internauta, cada telespectador que está ligado conosco. Sabemos que a Tua palavra jamais há de voltar vazia. Por isso te pedimos em nome de Jesus, fala ao nosso coração agora através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre dedicação aos filhos. O maior e o melhor investimento que você pode fazer na vida é investir na vida de seus filhos. Seus filhos são o seu maior tesouro. A Bíblia diz: herança do Senhor são os filhos. Quando os filhos são pequenos, eles querem ficar com seus pais. Quando os filhos crescem, os pais querem ficar com os filhos. Se você não investir agora nos seus filhos quando eles são criança, amanhã eles não vão desejar ficar com você na sua velhice. Portanto, invista agora na vida dos seus filhos. Às vezes você até pensa: eu tenho que construir um patrimônio, deixar uma boa herança para os meus filhos. Eu não quero que eles passem o que eu passei na minha vida. E aí você corre, e aí você entra numa rotina intensa, levantando de madrugada, indo dormir tarde, não tendo tempo para os seus filhos. E você pode até deixar um grande legado financeiro para eles, mas você não terá usufruído melhor do relacionamento com eles. Preste bem atenção nisso. Presentes não substituem presença. Quantos pais que trabalham muito e deixam uma linda e rica herança para os filhos, mas perdem os filhos. Seus filhos precisam de você. Invista o melhor do seu tempo na vida de seus filhos. Porque, na verdade, nenhum sucesso profissional, nenhum sucesso financeiro compensa o fracasso do seu relacionamento com seus filhos. Você pode ter o mundo aos seus pés, se você perder os seus filhos, você sofrerá uma derrota amarga. Entenda isso. Quando você semeia na vida dos seus filhos, você está fazendo uma semeadura de consequências eternas. O maior legado que você pode deixar na vida é ser um exemplo para os seus filhos, é caminhar com seus filhos, é estar presente na vida deles, celebrando suas vitórias e chorando suas tristezas. Desta maneira, você deixará um monumento para sempre para a história, um legado que o tempo não poderá apagar.
No ano de 56, ele tem que escrever uma carta, que parece-me que a carta de Coríntios, na verdade, não é só uma recomendação, ela é um manual das coisas, que como tem que se proceder. E Paulo, preocupado, não sei se leu a carta, ou se como meu pai Ivanildo, ouvia as cartas, porque liam para ele, e ele toma uma decisão: eu tenho que escrever, se faz justo escrever. Eu não perdi muito tempo, aliás, eu não perdi tempo nenhum, e aí eu tenho que escrever. Não como Dora, a professora, sem intenção nenhuma, mas agora como um pai e como um apóstolo, porque ele fundou aquela igreja, e por amor a eles, Paulo escreve. E aí o pastor Júnior foi muito feliz, quem esteve aqui domingo passado e ouviu, né, a temática da lição, em falando sobre os dons, como que era precioso e como que a igreja vivia, e também como que tinha que ter disciplina na igreja. Ele foi muito feliz, inclusive quando terminou a escola dominical, eu falei com ele, eu disse: que lição. Quem esteve aqui ouviu com muita sabedoria, com um coração muito aberto. Eu fui muito abençoado, né, com aquela lição de domingo passado. E aí eu fiquei pensando: meu Deus, e agora? E domingo sou eu, o que é que eu vou dizer? E aí, irmãos, Paulo, ele vem expressar, e a gente tem um costume, irmãos, de expressar o que é o amor. A gente cria algumas conjecturas ou algumas palavras até bonitas, pode até surtir efeito. E a questão de Paulo aqui não era mostrar o que era o amor. Paulo estava dizendo aqui: eu vou mostrar uma coisa mais excelente. Paulo não se desfez dos dons, nem da pregação do pastor Júnior domingo passado, em relação aos dons, mas ele fez o seguinte: ei, eu tenho uma coisa bem melhor do que isso. Veja que nós vamos ler agora, irmãos, quando ele diz, em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz: e eu passo a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Entende? Paulo, ele fala, como foi exposto domingo passado, que os dons é preciso na igreja, se faz jus, tem que ter uma certa medida, mas eu quero dizer para vocês que agora eu passo a dizer uma coisa mais excelente para vocês. E aí ele vem dizer, e nós vamos entender que Paulo diz uma coisa sobre o amor. Ele diz o que o amor é e diz o que o amor não é. Que coisa interessante. E como é difícil, irmãos, eu peço aos irmãos, tenha paciência comigo. Mas muita coisa que é muito difícil de entender nas palavras de Paulo. Muitas coisas aqui eu disse: Senhor, e minha esposa sabe muito bem porque que eu lutei tanto para não falar nessa manhã. Porque eu disse, não é a questão de sentir envergonhado, é a questão que eu não é que eu não vivo esse amor, mas eu não tenho uma experiência profunda dessas palavras de Paulo. E aí Paulo passa a dizer: eu passo a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Ele quer dizer em primeira mão, que dizer, por mais que profecia e línguas seja lindo, e como é lindo ter uma organização eclesiástica dentro da igreja, perfeita, não engessada, mas com entendimento e com razão, é lindo. Mas eu quero te dizer que tem uma coisa que ultrapassa isso. Eu quero te dizer que as profecias, a língua, o discernimento, o dom de cura, é muito bom, e isso faz jus dentro da igreja, mas eu quero te dizer que existe uma coisa mais excelente do que isso. E aí ele vem dizer: ainda que eu fale nas línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou com um símbolo que retine. E ele vem pegar
algumas palavras que ele fala no capítulo 12, e vem dizer, olha, que eu falei antes, se eu não tiver amor, não adianta eu falar em línguas, não adianta eu usar sequer isso, se eu não faço com amor. Se eu não faço com amor, e o amor aqui é abençoar. Se eu não faço isso para abençoar, se eu não faço isso com o intuito verdadeiro, não de aparecer, mas é de abençoar. Não adianta eu falar em línguas, nem língua de homens, e nem possível língua de anjos, se eu não tiver amor. Nada disso vai soar. E aí no versículo 2 ele diz ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Irmãos, entenda que a igreja de Coríntios era uma igreja rica. Eu não estou falando só rica abastada de dinheiro, não. Era rica de conhecimento. Aliás, eu disse aqui para os irmãos que a igreja toda, naquele contexto que vivia, era uma igreja sábia, uma igreja que tinha entendidos, uma igreja que tinha doutores. E Paulo pega essa frase e diz assim, olha, ainda que eu tivesse todo o conhecimento que vocês tivessem, ainda que eu tivesse toda a sabedoria e ciência que Corinto demonstra ter, ainda que eu falasse tudo isso, se eu não usasse em amor, em caridade, se eu não usasse isso para ajudar o próximo, ciência nenhuma, sabedoria nenhuma, conhecimento nenhuma existiria. Sabe, irmãos, Paulo ele começa a dizer aqui, olha, e ele está falando para a igreja. E é por isso que o amor ele une a igreja. Mas eu quero retratar primeiro o amor singular, porque não adianta nada eu viver aqui em amor e dentro da minha casa eu sou um déspota ou um troglodita com minha esposa. Então precisamos entender hoje pela manhã que o amor singular ele transforma a igreja e une a família e as famílias. E Paulo vem dizer lá em Éfeso, escrevendo, vendo o contexto como estava, ele recebia notícias da família de Cloé, olha Paulo, como é que está a igreja? E esse faz jus e necessário Paulo escrever essa carta. E Paulo fala em amor. Irmãos, que necessário. O que adianta vocês terem todo o conhecimento que vocês têm? O que adianta vocês terem a ciência que a cidade ou a Grécia propõe para vocês? O que adianta vocês serem eruditos, se tudo isso não vale se vocês não tiverem amor um com os outros? E às vezes, irmãos, às vezes, a gente acha que por conhecimento que a gente tem, a gente é maior do que o outro. Por favor, não leve essa pregação como carapuça, não é isso. Por isso que eu tive tanto anseio de trazer para cá. Mas eu quero expor exatamente isso que a Bíblia está falando. Não adianta eu achar que eu sou, sabe, ou ter o conhecimento em qualquer cultura, seja informática, seja o que for. Mas se eu olho com o irmão com desdém, se eu olho o irmão porque talvez não sabe nem assinar o nome direito, de nada vale meu conhecimento se eu não tratar isso com amor. Era Paulo falando para a igreja a quem ele amava, e que fazia somente 3 anos que ele tinha se ausentado, e tudo aquilo que estava acontecendo dentro da igreja. Eu queria lembrar para vocês que quando Paulo sai, ele deixa Apolo. Por isso que tem aquela briga, aquela discussão, que uns diziam que era de Paulo, Apolo, e outros que eram mais crentes diziam que não sou nenhum dos dois, eu sou de Cristo, eu sou a perfeição. E aí um grupo de judaizantes entra dentro da igreja
para terminar de minar a igreja. E Paulo vê a necessidade de trazer essa palavra que é chamada carta do amor. E aí eu repito o versículo 2: ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios da ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Olha, Paulo fala no singular, nada serei. Ele escreve para uma igreja que precisava de respostas, até porque a igreja mandou uma outra carta, fazendo um monte de pergunta a Paulo, e ele agora vivia não na obrigação de dar, mas ele via na obrigação como algemado e de amor de pai e de apóstolo, para escrever àquela igreja amada o que era necessário para manter uma vida. E ele diz: se não houver amor, não adianta. E aí ele segue a carta dizendo: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada me adiantará. Irmãos, eu acho muito bonito, e leio e fico impactado quando a gente lê no começo de Atos dos Apóstolos a igreja, onde a igreja crescia em unidade. E aí, pasme, ela diz assim, que todos tinham a mesma coisa. Eu não quero que vocês interpretem dizendo que todos eram iguais. Entendam, existiam ricos, existiam pobres, mas na medida que podiam abençoar todos, eles faziam. Entende? Não é que todos tinham o mesmo carro, não é que todos tinham a mesma proporção. É lógico que tinha uns mais abastados, mas ele se preocupava em amor, em distribuir com quem não tinha, ao ponto de todos estarem supridos. E aí eu vejo o amor. Paulo, ele disse: se eu tivesse que dar todos os meus bens para suprir a necessidade de alguns que precisam, ou de órfãos, ou de viúvas, ou até mesmo até algum irmão que tivesse perdido o emprego, mas se eu desse para aparecer, se eu desse aquilo ali para me mostrar, se eu desse aquilo ali sem mostrar ou esconder da mão, nada adiantaria. Paulo, ele vem dizer: não adianta. É como um sino que só bate com o mesmo tom que chega a irritar. Não adianta. Se eu tivesse todos os dons. E aí, irmãos, a gente às vezes faz fila. E nós vemos visto muito isso, que às vezes a gente vê em vídeos, mesmo que curtos, muita gente dando as coisas para aparecer, para sair bem na fita, sabe? Para sair bem na foto, ou para lá na frente ter uma coisa em troca. Talvez você não tenha, como eu, muita coisa para dar, mas às vezes a gente dá um favor, e a gente espera em troca isso. E aí se o irmão não responder, e aí se ele não responder do favor, do bem que eu fiz a ele, porque da próxima vez ele vai ver o que eu vou fazer com ele. Ai, se o pastor Levi não passar por mim, nem pastor Júnior passar ali pela porta e não falar comigo, ele vai ver o que eu vou fazer com ele. Capaz de eu riscar até o carro. Não, isso não vai acontecer, pastores. Não vai acontecer. Em nome de Jesus. Mas sabe, a gente passa por situações assim, irmãos. Às vezes passa eu já fiz isso. Eu já tomei atitude dessa forma. Nem ligou para mim. Parece até uma musicazinha de forró.
Sabe? Paulo disse tudo isso. E se chegar ao ponto de você até mesmo se doar. Paulo não faz ênfase ao suicídio aqui, quando ele diz entregar o meu corpo para ser queimado. A questão era se doar. A questão era ir, participar, sofrer o dano. Se não for até isso, por amor, por consciência de afeto, sabe, de irmandade, eu vou ser um sino que toca o mesmo tom. E que em vez de ajudar na música, ela vai atrapalhar. E Paulo começa a dizer: o que é o amor? O amor é bondoso, o amor não arde em ciúmes. Que coisa, o amor não arde em ciúmes. Existe uma expressão que a gente usa muito, a gente não, porque nós somos cristãos, mas lá no mundão se usa muito a expressão dizer ele está verde de ciúme. Coloca-se até uma cor, né, num amor, porque ele ama tanto que ele é ciumento, e aí o amor dele vira cor, ele fica verde de ciúme porque ele ama a esposa. Não estou dizendo que você tem que ter cuidado, não estou dizendo que você não tem que ver quando dois homens estão conversando com sua esposa, você não tem que chegar lá, e tem que chegar lá, não por ciúme, mas por cuidado, e por amar, e vice-versa. Mas o amor, Paulo diz, ele é bondoso, ele gosta de fazer o bem, ele sente bem quando faz o bem. O amor é exatamente isso. Na verdade, o amor, irmãos, ele procura alguém que precisa dele, ele está a acatar aquilo para fazer. E ao contrário de Provérbios, quando diz que uma pessoa ímpia só vai dormir quando consegue fazer mal a outra pessoa, eu posso dizer que o bem só vai dormir quando ele consegue fazer alguém feliz. Paulo está dizendo que esse amor é o próprio Deus. Não é o amor que a cidade de Corinto, ou os irmãos de Corinto costumavam a viver. Quando ele passa a dizer, eu passo para vocês agora uma coisa mais excelente, ele está se referindo ao amor divino de Deus. E o amor é bondoso. Prova do amor bondoso é o nosso Deus, quem, se a gente merecer, ele deu-se com o seu Filho amado por nossa vida, irmãos. Que mais amor do que esse? Deus, ele mostra o seu amor dando tudo de si, a sua essência, o seu Filho único. O amor é bondoso, e nós precisamos aprender esse amor para vivermos, não só na igreja, mas como também em família. O amor é bondoso. O amor, ele não tem ciúmes. E os ciúmes muitas vezes acontece dentro da igreja, porque um irmão consegue uma coisa e eu não consigo. E aí Sidney tem inveja e ciúme do irmão porque ele se deu bem, porque o irmão comprou um carro novo, ou porque o irmão está batalhando para um serviço novo, ou uma reforma dentro da casa. E aí eu me ardo em ciúmes porque eu não consigo, não trabalho para isso, e faço cruzinha para que o irmão se dê mal na vida, e não termine a reforma, e não compre o carro. E Paulo vem dizer, o amor não é assim. O amor é bondoso, e o amor quer bem. Ele quer bem, ele quer que você prossiga, ele quer que você cresça. E a igreja só vai crescer nesse momento se nós entendermos isso. Paulo continua a descrever para Coríntios, o amor não é paciente, ele é bondoso. O amor é paciente e ele é bondoso. O amor não se arde de ciúme, não se envaidece, não é orgulhoso,
Irmão, o amor não é orgulhoso. Eu tenho um problema muito sério, irmão. Eu amo a minha esposa. E eu vou dizer para todo mundo aqui, não tenho vergonha disso. Eu sou um pouquinho orgulhoso. Quando eu discuto com a minha esposa, e não é discutir de briga, não é tapa. Pelo amor de Deus, não vão dizer aqui que eu saio na tapa em casa com a minha esposa. É discutir relação, alguma coisa que ela não concorda e que eu concordo, né? E eu sou muito orgulhoso, irmão, para voltar atrás. Se não for ela, misericórdia. E eu me fecho no meu orgulho, seja o que for. Sabe, como aquele galo que anda ereto, como o bode rei que anda ereto, é o orgulhoso. E Paulo vem dizer, Coríntios, não é dessa forma, o amor não é orgulhoso. Ah, mas ele me feriu, pastor. Eu vou ter que pedir perdão a ele? Sim, vai ter que pedir perdão. Mas foi ele que... Ei, você não entendeu. Você tem que ir pedir perdão a ele. Eu não vou. Vai morrer orgulhoso. E você não vai ser curado. Não vai ser curado. Porque o amor cura você. O perdão cura você. Não cura só a pessoa em que você pediu perdão. Por mais que você não tenha feito nada, mas em algum momento você se estranhou. Não vou. Se ele quiser ou se ela quiser, venha falar comigo, né? E não desce do pedestal, nem do sapato alto. Não. Jesus me perdoe, mas Jesus, meu santo não bateu com ela. Então manda ela vir aqui, ou manda ele vir aqui. Orgulho. E Paulo diz aos Coríntios que vivia orgulhosamente. Isso não é amor. Isso não é amor. Vocês estão enganados. Vocês acham que isso é amor? Não é. Eu vou dizer o que é amor. O amor é bondoso. Ele não é ciumento. O amor, sabe, ele faz bem. Ele se agrada com as pessoas. O amor não se conduz inconvenientemente. Olha, não se busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a bondade, com a verdade. Eu não queria que aquele irmão sofresse o dano. Vamos ficar devendo a conclusão desta palavra no próximo programa, se Deus assim nos permitir. Eu espero em Deus que amanhã estejamos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Desejo a todos um dia abençoado. Nós vamos encerrar este programa ouvindo esta belíssima música interpretada pelo conjunto coral da Igreja Evangélica Congregacional do Calvário. E até amanhã.